Aleluia. Muito bom estar aqui, né? Aos poucos. Acho que podia baixar um pouquinho. Aos poucos voltando a uma normalidade que nós não queremos mais como estávamos, mas é muito bom estarmos juntos aqui, né? Ver alguns rostos, mesmo com máscaras, né? Tem sido uma bênção vê-los, queridos. Graças a Deus por isso, né? Amém. Na verdade, eu queria só fazer uma revisão. Samuel, se puder pôr para mim, por favor. Tony falou nas últimas 2 semanas a respeito de um pilar ou de um valor. Se puder aumentar, ajuda. Aí os irmãos conseguem enxergar, né? Tony falou sobre a soberania e a centralidade de Cristo. Ele falou um pouco sobre um alinhamento dos nossos desejos com os desejos e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sempre. Amém? Então, pode ver que nós temos vários pilares, vários valores a discutir, a passar para vocês. E eu queria compartilhar com vocês hoje o segundo ponto, que é a palavra. O amor pela palavra e o verdadeiro evangelho. Se tem algum título que nós podemos dar para a mensagem de hoje, é essa: o amor à palavra. Esse amor à palavra, queridos, é um pilar, é um valor totalmente absoluto para nós, amém? Ela não engana, ela não mente, obrigado. Ela não mente, ela não fantasia, mas é a palavra, o pensamento de Deus para nós. Aí Deus pega os pensamentos dele e escreve num livro e é para vocês. Amém? Então, queridos, para falar da palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nossa, que revelação, né? Vamos abrir comigo rapidinho em Salmos 129, 105. Um texto muito conhecido, que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bom, olhando para esse texto, ele fala muito comigo sobre como a palavra nos dá uma direção do que fazer e uma direção do que não fazer. Tudo bem até aí? Então a palavra, ela mostra onde nós devemos caminhar e aonde nós não devemos caminhar. Isso é relativo, queridos, ou não? Ou é absoluto? Pode responder. Absoluto? É, absoluto. É pegadinha, né? Mas assim, a palavra de Deus é absoluta, ela é lâmpada, ela mostra onde nós devemos andar. Vamos lá, mais um texto. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não foi explosão, não foi todas essas coisas aí, mas foi feita pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, se não fosse pela palavra de Deus, nós não existiríamos. Não existiriam estrelas, não existiriam sol, não existiria nada se não fosse pela palavra de Deus. Então assim, tudo bem que nós aqui concordamos que Deus fez todo o universo, 100% obra dele. Mas e se fosse 99,99%? Mesmo assim nós não estaríamos aqui. Porque a palavra de Deus, ela explica, ela é o fundamento do universo. Eu vou me esquecer o nome deles agora, é um cientista cristão. Quem lembrar o nome dele me avisa aqui. Já esteve aqui com a gente, tem Adalto, professor Adalto. Esse homem é uma sumidade. E ele explica cientificamente, eu não vou nem tentar falar aqui o que ele fala, mas provando que o universo foi tudo obra dele. E ele mostra cientificamente isso. Gente, é fantástico saber que 100% do que nós estamos vendo aqui é feita pela palavra de Deus. Amém? Tudo foi feito para ele. Inclusive tem uma música antiga até, que eu lembro do Ademar, que ele fala assim, eu só vou tentar cantar, né? A partinha que ele fala assim:
Louvai desde os céus, astros e estrelas, daquele que tudo formou. Cantai, louvai homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Ok, você está falando aqui louvai astros e estrelas? Bom, para louvar quem? Quem criou astros e estrelas? Deus. E se a palavra está dizendo, eu creio. Você pode repetir isso? Eu creio nisso, amém, queridos? Vamos lá. Hebreus 4:12. Também muito comum, muito usado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Gente, essa parte é muito importante. Quando eu leio essa passagem que fala sobre pensamentos, discernir pensamentos e intenções do coração, eu entendo que a palavra de Deus nos livra da confusão. Nos livra da confusão. Porque hoje, se você encontrar isso em 1 Facebook 2, né, tá cheio de opinião lá, né? Opinião do que deve fazer, opinião do que você deve fazer, aí você vai procurar mais opiniões. Mas, queridos, aonde que é a nossa fonte? Se a Bíblia fala que ela discerne pensamentos, intenções do coração, alma e espírito, ela traz ordem. A palavra de Deus traz ordem e nos livra da confusão. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a palavra, mas precisamos amar a palavra. Porque se nós amamos a Deus, como o Tony falou na última reunião, nós devemos amar o que Ele está escrevendo para nós. Não somente obedecer, porque nós não conseguimos obedecer, só amar sem obedecer. É meio estranho falar assim. Mas também só obedecer sem amar o que Deus está falando, porque Ele quer o nosso bem, e Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, é legalismo. Não, eu obedeço às leis, todas bonitinhas, desde quando eu era pequeno, enfim. É lei, é legalismo, né? Mas nós devemos e precisamos entender que nós precisamos amar a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus foi feita sobre muito custo, alto custo. Pessoas morreram para trazer esta palavra em diversas versões, em diversas línguas. Tem linguagem de hoje, linguagem de amanhã, linguagem de ontem, revista e atualizada e revista, tem de tudo. E nós ainda patinamos, como o Clécio estava falando sobre a leitura bíblica, de ler a palavra. Então nós precisamos nos arrepender disso. Vamos lá, vamos seguindo. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto mostra, a palavra nos corrige, às vezes dói, né? Falar sobre perdão, então, né? Só para os outros, né? Mas a palavra nos corrige, a palavra nos repreende, a palavra nos exorta e a palavra nos capacita. Ela que traz capacitação. O Espírito Santo trabalha em nós, junto com a palavra, para nos capacitar para toda obra. Então, nós não conseguimos, e aqui, eu falo por aqui porque eu conheço, nós não queremos trabalhar sem o Espírito e sem a palavra. Porque nós não vamos longe, começa por aí. Aliás, nem vamos, né? Mas nós entendemos que nós não queremos, sem a palavra de Deus, sem amar a palavra de Deus e sem o Espírito trabalhando em nós. Amém, queridos? Bom, nós temos visto, nesses últimos dias, e é por isso que eu estou com esse sentimento, muita coisa tem acontecido ao redor da terra, do mundo, né? As nações estão brigando entre si, Israel está sendo atacado de uma maneira muito forte, como nunca antes. Estão falando em mais de 1.500 foguetes lá, Israel vai retalhar. Gente, está acontecendo, quebradeira geral. O porquê disso?
O que acontece? É chegado o fim dos tempos e a palavra de Deus nos ensina. Amém. Mas, muitas das vezes, o mundo, as nações, os governos, a mídia, prestem muita atenção, a mídia simplesmente batalha contra os valores bíblicos, cristãos, judaicos, enfim. Esses quatro poderes que eu falei aqui, eles têm, de uma maneira muito consciente ou não, trabalhado simplesmente contra a palavra de Deus. Eu vou dar um dado bem interessante para vocês aqui. Antigamente, nos anos 50, 60, existia uma batalha muito forte entre... era a Guerra Fria, né? Capitalismo, socialismo e tal, né? E umas regras, talvez, do comunismo é que eles não aceitavam homossexuais. Isso era absurdo. Eles até matavam, fuzilavam, tem histórias aí. Ok. Hoje, essas duas vertentes, quem é socialista, comunista e quem é homossexual e defende a bandeira, estão caminhando juntos. Juntos, acreditem ou não. Eles estão caminhando juntos contra os valores. Valores de quem? De Deus, os valores que Deus nos deu através da palavra. Isso é muito interessante. Muito importante a gente pensar sobre isso, porque nós não vamos ter essa facilidade que nós temos hoje de ler uma palavra, de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, porque dias ruins virão. Isso é certeza. Como vai ser e quando, talvez nós não saibamos. Mas eu fico pensando, tem vários vídeos na internet, irmãos do Oriente recebendo Bíblias e chorando, pessoas recebendo uma porção da palavra de Deus e chorando. E eu vou lá em casa, eu tenho umas 4, 5 Bíblias. Uma, que nem falei, uma de linguagem de hoje, uma em inglês, uma não sei o que, tal. Queridos, deixa eu contar uma história para você, que a Ariadna, quando vem aqui, sempre conta. Eu estava contando que 2 jovens missionários aqui do Brasil, se não me engano, eles estavam se preparando para ir para o campo missionário. E Deus falou com eles o seguinte: vocês vão trabalhar com tradução da Bíblia em árabe, acho, eu não me lembro agora, tá? Para o árabe, mas só que era algum país do Oriente Médio. E eles se prepararam, foram estudar, trabalharam com afinco, levantaram recursos, porque eles queriam levar Bíblias traduzidas para aquele lugar. Ok. Bom, pode-se pensar que isso não é fácil de fazer. E assim, demora um pouco, né? Para aprender a língua, para você traduzir a Bíblia no original, bem fiel para a língua nativa. Depois desse tempo todo, eles foram. E Deus falou para eles: vocês vão naquele lugar, mostrou para eles o lugar. E os dois, simplesmente com um carro carregado de Bíblias, foram naquela estrada. Era um lugar bem distante da cidade que eles estavam hospedados. Deixa eu tomar uma água aqui. Então eles foram, esperaram, era uma autoestrada bem grande, mas era deserto de um lado e deserto do outro. Falei assim, aqui não dá para ver ninguém, aqui não tem ninguém, porque era um deserto, né? Aí eles falaram: não, se Deus falou para nós ficarmos aqui, nós vamos ficar. E daqui eles esperaram 1, 2, 3 horas, daqui a pouco lá no horizonte apareceu um homem bem caracterizado, e eles falaram: puxa, deve ser o pessoal, né, que os muçulmanos, alguma coisa assim, para nos prender, porque nós estamos com Bíblia. Se eles entrarem no carro e ver aquele monte de Bíblia, é cadeia certa para a gente. E eles foram, esperaram, o homem chegou para eles assim, com muito cuidado, e eu imagino, né, eles ficaram meio assim e tal, e perguntou para os dois: vocês trouxeram um livro? Aí eles ficou olhando assim, e falou: esse cara vai pegar a gente, porque se a gente falar que está com o livro, e ele for... É cadeia, né? E for do pessoal lá, vai ser cadeia. Ele falou: que bom que vocês trouxeram. Eles falaram, né? Não, nós trouxemos, está aqui no carro. Ele falou assim: cara, que bom. Cara, né? Eu sei o que estou falando, né? Mania, né? De corintiano, né? Mas assim, eles falaram assim: olha, está aqui a Bíblia, né? Esse homem falou assim para ele: nossa, Deus falou para mim vir aqui, que algumas pessoas iam trazer o livro, que eu ia entender tudo aquilo que eu tenho sonhado. Ele estava sonhando com Jesus, só que ele não sabia. Aí ele falou assim: nossa, mas está aqui então, leva, né?
Ele falou assim, nossa, mas quanto tempo que você tem vindo para cá, né? Buscado a Bíblia e tal. Eu falei assim, eu tenho vindo todos os dias aqui há mais de 20 anos. Todos os dias. Assim, é para arrepender, gente. Se isso não me mover nosso coração, eu não sei mais o que move. Nós temos a palavra de Deus e nós simplesmente dizemos, não, vamos deixar, não é importante. É um livro de história antiga. Tem irmãos que estão sofrendo porque não tem. E tem sonhado com Jesus. E assim, eu quero aprender mais, me dá um pedacinho. Outro dado interessante. Eu gosto muito de contar esses casos que acho que grava, né? Tem uma deputada na Europa, eu só não me recordo se ela é de algum país ou ela faz parte do Parlamento Europeu. Tá? Essa mulher está sendo processada, e provavelmente se for processada ela vai ser presa, porque numa audiência lá, num momento lá, o movimento LGBT estava forçando uma lei que permitisse fazer tudo o que eles queriam fazer. Não lembro muito bem do que se tratava. Essa mulher, no meio do plenário, ela mostrou Romanos 1:27 ou 1:25, agora não me lembro agora, que fala que Deus os entregou às suas próprias paixões. Ela mostrou o texto numa audiência. Essa mulher foi quase morta, porque ela mostrou a palavra de Deus. Então eu fico pensando, queridos, que nós não passamos nada ainda sobre isso. Nós estamos caminhando, mas nós não passamos nem um pouco ainda. Sofrer pela palavra, sofrer porque nós caminhamos em cima da palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. Ela foi lá atrás, é hoje e vai ser eternamente. Deus não muda. Então, queridos, aconteceu isso com ela. Essa mulher está sendo processada, e se for processada, ela vai ser presa. Por quê? Porque ela mostrou um texto de Romanos que fala contra o modelo nojento deste mundo. O que parece isso para vocês? Dá para pensar, né? Deixa eu contar agora algumas histórias mais felizes aí, né? Bom, nossa casa, eu e Paulo e Rafinha, temos vivido uns momentos desde o ano passado de profundo arrependimento, já falei aqui. Mas sobre a palavra de Deus, nós estamos lendo juntos, caminhando no mesma leitura, né? Nas casinhas lá, né? Estamos bem em dia, tá? Isso tem revolucionado, porque nós acordamos 5:30 da manhã para fazer isso. Gente, às vezes está frio, mas nós levantamos e eu não vejo a hora de ver o que está escrito no dia seguinte. Isso é uma revolução, isso não é mérito nosso, mas é Deus que coloca o desejo e coloca essa chama para que nós possamos entender dele mesmo. Então Deus coloca a vontade, o desejo de buscar mais a Deus, para que nós possamos conhecer o próprio Deus que deu a vontade de nós lermos a Bíblia. Então isso não é normal, porque é uma leitura, às vezes, quem está lendo Crônicas sabe o que eu estou dizendo, é uma leitura meio difícil, né? Vai embora, mas tem preciosidades, mas nós estamos crendo que essa palavra vai trazer mudança em algum momento, e nós vamos terminar em nome de Jesus. Vamos, porque não dá mais. Então esse é o nosso testemunho. Um outro testemunho que eu queria contar, não sei se alguns irmãos já ouviram falar desse irmão, Todd White. Ele é um americano que se converteu, tinha uma vida toda bagunçada. E o primeiro texto que ele viu na Bíblia, logo após sua conversão, era assim: e vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pronto, acabou. Foi isso que ele leu. E ele creu de uma maneira tão grande que ele começou a sair na rua para curar pessoas. Ia no supermercado, ia não sei aonde e tal, só que não acontecia nada. Então assim, ele ficou meio frustrado. Eu não tenho o número aqui, mas eu acho que é um pouco menos. Eles estavam falando de perto de 700 pessoas que ele orou. Se alguém souber, depois pode me corrigir. Isso, né? 700 pessoas que ele orou e não aconteceu absolutamente nada. Ora, a palavra de Deus mente? Olha a crise que nós vamos entrar aqui. A palavra de Deus mente? Por que eu orei por 700 pessoas e essas pessoas não foram curadas? Então a palavra de Deus mente. Ele falou assim, eu vou continuar. Sei lá que número que é isso, mas no número 701, ele estava no supermercado, tinha uma mulher lá, uma senhora talvez, doente, ele foi lá e orou por ela, e ela foi curada instantaneamente. A palavra de Deus está valendo, não é obsoleta. E no dia que ele falou sobre essa história, no dia anterior, ele tinha saído de uma reunião e eles foram jantar, estavam em São Paulo, eles foram jantar. E nesse restaurante que eles estavam comendo, eles chegaram e tinha um segurança muito grande lá, com a mão assim no ombro.
Aí ele viu aquilo lá e começou a ficar meio assim e tal. Quando ele chegou na porta do restaurante, ele falou, você está com dor no ombro, né? Ela falou, tô, cara, tá doendo. Assim, tradução, né? Tinha alguém traduzindo para ele, né? Ele falou assim, tô com muita dor no ombro. Ele tocou no ombro dele e falou assim, não está doendo mais. Ele começou a mexer. E assim, despretensiosamente, porque ele foi lá para jantar, ele encontrou uma necessidade e ele lembrou da palavra de Deus que nunca muda. Ele tocou no rapaz lá e o rapaz foi curado. Essa é a palavra de Deus, ela nunca muda. Então nós temos que crer, queridos, que a palavra de Deus continua hoje. Se você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Vai pregar a palavra, vai fazer discípulos de todas as nações, porque Deus vai dar a capacidade. Lembra na palavra que nós lemos? A palavra capacita. A palavra capacita. Eu vou contar uma outra história. Essa é uma história pessoal nossa, né? Quando a minha sogra, o Senhor a recolheu em 2018, foi bastante tenso, a gente estava correndo com as coisas e tal, né? E assim, depois que foi o funeral, tudo, né? O meu filho então tinha 7 para 8 anos, ele chegou na Paula, assim, a Paula estava chorando e tal, ele falou assim, mamãe, você vai viver muito, né? Ela olhou assim, né? Mas por que você está falando isso, né? Assim, porque você honrou a sua mãe até o final. Aí eu me liguei que nós falamos em casa que se ele honrar pai e mãe, ele vai ter vida longa. Olha só, ele tinha 7 para 8 anos. Então assim, aí fiquei pensando, nossa, é verdade, ele creu nessa palavra, que ela vai viver muito porque ela honrou pai e mãe. Gente, quantos casos que nós vemos hoje, não estou falando de agora, mas já está vindo isso de anos, jovens que não honram seus pais, pais que não honram, essa cultura de desonra, essa cultura de honra é um dos pilares, vai ser falado em algum momento, mas assim, essa falta traz maldição para a terra, e a Bíblia fala isso, para que eu não traga maldição para a terra. O que o pessoal fala por aí? Não, se te faz feliz, tá certo, vai fundo. Se te faz bem, vai. Mas não é assim que funciona. Uma outra história, em meados de 2005 e 2006, estávamos com jovens ainda, e uma jovem chegou para mim e falou assim, olha, eu estou apaixonada por um rapaz. Bom que era por um rapaz, já, porque hoje em dia está tudo perdido, né? Mas assim, eu estou apaixonada por um rapaz. Ah, que legal, quem que é o cara? Ah, não, ele não é convertido. Ele não vai, não, ele é outra coisa. Mas como assim? Ah, não, nossa, ele é joia, trabalhador. Cara, genial, bonitão, não sei o que e tal. Tá bom, né? E nós estávamos falando sobre isso naquela época, não sei se você vai lembrar disso, mas assim, falando sobre separação do mundo, não sei se você lembra. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar então, né? Eu queria entender um pouco mais o negócio, né? Aí eu perguntei para ela, e seus pais? O que seu pai acha? Aí ele falou assim, meu pai, ele orou a Deus, ele disse que passou um dia lá orando e sentiu paz. É para acabar, né? Como é que se sente paz? Como é que se sente paz numa situação onde a palavra de Deus simplesmente diz ao contrário? Como é que pode? Queridos, nós estamos vivendo uma época que ou nós firmamos a nossa vida na palavra de Deus, naquilo que ela fala, com uma única verdade, ou nós vamos perecer por falta de conhecimento, e a Bíblia fala sobre isso também. Queridos, existem inúmeras histórias, muitos casos, mas eu queria pensar no seguinte, nós temos a oportunidade única, nesses dias, de simplesmente voltarmos atrás e firmarmos nossos pés na centralidade de Cristo e na palavra dEle. Na palavra. A palavra nunca vai sair de moda. Pode vir governos, pode vir esse, pode vir aquele, pode alguém falar isso, pode alguém falar aquilo. Terminando, eu vi hoje de manhã, eu estava terminando a palavra, aí eu vi falei, deixa eu dar uma buscada aqui o que as igrejas estão falando no Brasil, né? Gente, é uma vergonha, desculpe, não é um julgamento, mas é uma vergonha. Igrejas cristãs no Brasil falando que não é bem isso que a palavra de Deus diz.
Gente, está acontecendo hoje. Igrejas com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, falando que tudo bem, o casamento homoafetivo está legal. Aborto não é bem assim. Não foi bem assim, né? Eu lembro da serpente, né, no jardim, né? Não foi bem assim que Deus disse, né? Queridos, estamos aqui num limiar, sabe? Eu entendo isso como um momento para nós voltarmos, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Esse é o momento que nós estamos aqui hoje. Esse é o momento, queridos. Então, assim, vai ter outro momento agora, mas assim, que Deus realmente fale conosco nesses dias. Que Deus fale conosco nesses dias e nos traga um arrependimento para voltarmos à palavra. Doa a quem doer. Mais uma história. Eu sou vendedor, né? Trabalho com vendas há muitos anos, e nessas feiras eu peguei muitos contatos com fabricantes de cosméticos ao redor do mundo. E tem um país no Oriente Médio que eles são líderes mundiais em tratamento de cabelo. Enfim, só isso. E eu comecei a ter um contato com eles, muito ralo, e quando aconteceu esse bombardeio de Israel, né, e a guerra contra Israel, o ataque, eu coloquei no meu Facebook, quem já viu já deve ter visto já, né? Eu estou com Israel, é uma palavra em inglês, mas eu estou com Israel, ou eu permaneço com Israel. Lá nesse país, ele falou assim, uma mesma bandeirinha, né? Falando assim, Israel é um país terrorista. E ele simplesmente me bloqueou. Ok, isso é nada, tudo bem, não tem problema. Mas isso me fez pensar o que nós vamos passar daqui para frente. Será que nós, no meio de um emprego que corremos o risco de perder, nós vamos manter a palavra? Não, essa é a palavra, eu não mudo. A palavra não muda, eu não mudo. Mesmo que isso possa perder meu emprego. Ou, sei lá, em casos mais graves, sua família pode ser morta por causa da palavra. Não abrimos mão. Não abrimos mão, porque se vivemos, vivemos para Ele. Se morremos, morremos por Ele, para Ele. Então, beleza. Queridos, vamos nos preparar. Haroldo fala sobre isso, né? Vamos nos preparar enquanto é tempo, porque quando chegar a hora é a prova. E não pode mais estudar. Agora é a prova. Então, nós estamos sendo preparados, meus queridos. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor realmente nos abençoe e nos traga a revelação da palavra, queridos, né? Que nos traga a revelação, não só das coisas que nós estamos lendo, mas da importância de ela ser a nossa única fonte de verdade. É lá na palavra que nós vamos encontrar isso. Queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.